Uma situação que preocupa bastante os patenses é em relação ao alto número de mortes por Covid-19 em Patos de Minas. Para falar sobre essa alta taxa, estamos conversando com o professor Dr. Rubens Paza, do Laboratório de Diagnósticos Moleculares da Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio Paranaíba. Dr. Rubens coordena o laboratório e vai nos falar um pouco sobre essa situação. Dr. Rubens, o que você vê sobre esse alto número de mortes por Covid-19 em Patos de Minas, situação que preocupa bastante a população? Bom dia ouvintes. Realmente, Patos de Minas tem um número de óbitos por 100 mil habitantes que é muito superior à média do estado e à média do Brasil, né? E isso realmente é bastante preocupante. A gente precisa entender, na verdade, duas métricas, né, duas medidas que são relacionadas com os óbitos causados pela doença. Uma delas é a mortalidade, que é exatamente o número de óbitos por um determinado número de habitantes, né? Normalmente se usa a taxa de 100 mil habitantes, que, de acordo com os dados de ontem de Patos de Minas, são 258 óbitos por 100 mil habitantes na cidade. E também tem uma outra métrica que é bastante importante para o estudo do vírus, que é a taxa de letalidade, que é quantos óbitos acontecem em relação ao número de pessoas infectadas pelo vírus. Então são duas coisas bem diferentes que a gente precisa analisar e que dão informações diferentes para a gente. No caso do que mais as pessoas têm no dia a dia é o diário lá, o boletim mostrando quantas pessoas faleceram em decorrência da Covid naquele dia. Então elas estão mais habituadas com a questão dos óbitos por 100 mil habitantes, que é esse número que eu falei, 258, chegou a 397 óbitos, né, ontem. Esse número é bem elevado e existe desde o início da pandemia vários estudos mostrando quais seriam os fatores responsáveis por você ter diferentes taxas de mortalidade em diferentes lugares, né? E alguns fatores eles são bem críticos. Bem lá no começo, vocês devem lembrar as notícias quando o vírus chegou na Itália e fez aquela devastação na Itália, que se falava muito que a idade era um fator muito importante para a causa para chegar à letalidade, para chegar à mortalidade, chegar ao óbito as pessoas, né? Então, realmente foi visto que pessoas mais idosas, elas têm uma predisposição maior a ter óbito por conta dessa doença. Ela tem essa característica. Então, isso é visto em países como alguns países europeus, que têm uma taxa de idosos muito acima do que outros países, eles têm uma taxa de mortalidade maior. Em relação a Patos de Minas, é difícil a gente ter esse parâmetro e dizer, não, é por causa disso, né? Mas tem outros fatores que a gente também precisa analisar. Tem um outro fator também analisado, que é a desigualdade social. Né? Locais que são mais pobres, as pessoas têm menos acesso à saúde, e mesmo tendo o hospital, as pessoas já têm uma tendência a não procurar o serviço de saúde face à sua situação. Né? Então, a desigualdade social é um fator muito importante também na taxa de mortalidade. Então, a gente vê, por exemplo, aqui mesmo dentro do Brasil, regiões mais pobres, elas normalmente têm uma taxa de mortalidade maior. Né? Além disso, tem mais fatores. Tem um outro fator também que é a obesidade. Seria importante analisar questões de obesidade, por exemplo, porque tem sido visto que em locais em que você tem taxa de obesidade em adultos maior do que 40%, são os locais, os países que têm as maiores taxas de mortalidade. Então esse é um outro fator que também pode estar relacionado, né?
E, ultimamente, principalmente em Manaus, teve um estudo recente mostrando que pessoas que se medicaram com a tal tratamento precoce, o kit COVID, elas tiveram uma taxa de mortalidade mais alta. Por que isso acontece? Porque essas pessoas, normalmente, elas acabam sentindo uma falsa segurança e procuram o serviço de saúde muito tarde. Essa variante, agora que a gente sabe que tem mais certeza de que ela está mesmo entre nós, essa variante de Manaus, a P1, ela tem como característica ser altamente, ter uma taxa de contaminação muito alta, uma taxa de vírus muito alta nas pessoas, aumenta o tempo de hospitalização e também faz com que as pessoas mais afetadas entrem em hospitalização mais rápido. E aí, se você associa essa falsa segurança, que faz com que a pessoa demore muito para procurar o serviço médico, com esse vírus novo que faz com que a hospitalização seja mais rápida, muitas pessoas acabam chegando no hospital para ser atendidas já numa situação bem crítica. Então esse também é um fator que tem sido visto em vários locais, que pode aumentar a taxa de mortalidade. Então é muito difícil a gente estipular e falar, olha, é por causa disso que está acontecendo muitas mortes além da média em Patos de Minas. Mas a gente tem vários parâmetros, né, vários fatores que podem estar associados. Só para completar, né, que eu comentei que tinha também a taxa de letalidade, que ela é bastante importante, principalmente para os virologistas, para os epidemiologistas, porque é ela que diz o quanto esse vírus realmente ele é mortal, né, o quanto ele é perigoso. A taxa de letalidade, a média mundial é 2,14, ou seja, 2,14 pessoas, 2,14%, né? Ou seja, 2 pessoas vão a óbito a cada 100 pessoas infectadas. A taxa de Patos de Minas ontem estava em 3%. Né? Então é uma taxa mais elevada do que a média, mas é pouco mais elevada do que a média nacional. A média nacional está em 2,70. O que acontece? Um dos fatores pode ser um problema da virulência, né? O problema de uma característica dessas linhagens novas. Mas o Brasil tem um outro problema, que é a subnotificação. Então, na verdade, a gente fala ali, vê os boletins, tem 390 óbitos em Patos de Minas. Mas, na verdade, os estudos demonstram que isso está pelo menos uns 25% abaixo do que é o real. Né? Ou por conta de demora que acontece para ser registrado no sistema de saúde os óbitos, ou então por conta de as pessoas que não chegam no hospital muito tarde, os exames já ficam mais complicados para serem feitos, né? E essa subnotificação, ela é um dos principais problemas para a taxa de letalidade como um todo, porque o Estado de Minas tem uma determinação de que só pessoas sintomáticas, só aquelas pessoas que apresentam sintomas é que vão ser testadas. E a maior parte dessas pessoas, elas têm contato com outras. Então, e essas pessoas que são contatos, se elas não tiverem sintoma, elas não vão ser testadas. E isso pode fazer com que, na verdade, o número de infectados seja muito maior do que aquilo que está no boletim. E aí, como o número de infectados deve ser muito maior, então a taxa de letalidade real é mais baixa. Então, para a taxa de letalidade, a gente tem o problema da subnotificação, que faz com que ela seja alta, porque os testes são poucos, né? Isso, Dr. Rubens. Ontem no boletim, 12.942 casos de Covid-19 e 397 óbitos. Então, é exatamente isso que você explicou. Isso, exatamente. É muito provável que o número de infectados seja bem maior,
tá? Do que esse divulgado, e existe uma possibilidade de que o número de óbitos também seja maior. Só que o número de infectados normalmente vai ser bem maior, porque justamente por causa da subnotificação. Tem alguns municípios que eles investiram diferencialmente nos exames e não dependem apenas dos insumos do SUS, né, da Secretaria de Saúde, na verdade tudo é SUS, né, mas da Secretaria Estadual, e eles conseguem testar os contatos dos pacientes que foram positivos. E aí a gente vê que tem em torno de 20% a 30% de assintomáticos sendo testados positivos. Então, isso faz com que o número de testados seja muito maior, né? E apareça realmente quem não tem sintoma. Porque o controle da epidemia, por enquanto nós não vacinarmos, como eu falei no outro dia para vocês, uns 90% da população, o controle da epidemia ele é basicamente isolamento social, né? O distanciamento social, o uso de máscara, que a gente use máscaras mais eficientes cada vez mais, as PFF2, né? E evitar as aglomerações, né? Então, os países que não dispõem de um sistema de saúde muito forte, eles têm que insistir nesse tipo de ação. E foi isso que vários países fizeram e conseguem isolar as pessoas, mesmo que elas não tenham sintomas da doença. Mas se você faz o exame, você identifica que a pessoa tem o vírus, você isola essa pessoa e impede que ela dissemine o vírus, né? Isso, Dr. Rubens, muito obrigado, entrevista muito esclarecedora. A gente agradece aí sua participação. Tá certo, eu que agradeço e estou disponível naquilo que eu puder ajudar. Para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.